Olá para você que está nos assistindo, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafa, o Rafão ou o Mozinho. E eu estou aqui na comunidade de peregrinos há mais ou menos 3 anos. Está se perguntando. Mas o que é esse projeto Peregrinando? A gente vai explorar alguns temas polêmicos aí, alguns temas que estão no sombrio aí da Igreja Católica. A gente vai tentar responder algumas dúvidas, responder algumas críticas, né, que a gente sofre por algum motivo, né? E esse projeto nasceu com uma reunião do Ser que a gente tem aqui na comunidade, e a gente começou a conversar e surgiu essa inspiração pelo William da gente tentar fazer algum conteúdo mais descontraído, algum conteúdo que possa trazer um outro público, né, que não está acostumado ainda tanto a essa questão de grupo de fé, lives musicais e tal, e a gente vai fazer um bate-papo aqui. Né? A gente vai conversar sobre esses assuntos um pouco polêmicos, né? Um pouco fora do que é o padrão de se conversar. Aqui a gente tem, então, né, o William e a Carol. O objetivo é também trazer um formador da comunidade sempre, né? Porque como esses temas são um pouco fora da casinha, né? A gente não tem tanto conhecimento assim, mas aí a gente trazendo um formador, alguém mais gabaritado nesses assuntos, a gente vai conseguir esclarecer a maior quantidade de dúvidas, né? Deixar bem claro para nós e para vocês, né? E eu gostaria que o Will e a Carol se apresentassem, depois eu vou apresentar o nosso convidado. Mas antes eu vou pegar uma saia justa aqui, né? Como sempre, né? Eu gostaria escutar do Will e da Carol o que eles esperam desse projeto. Quais são as expectativas que a gente tem, né, ao criar esse projeto, a gente vai querer abordar e quais são o que a gente espera desse peregrinando. Tá, as damas primeiro? Aí você quebra, né? Mas tá bom. Bom, gente, eu sou a Carol, eu sou missionária consagrada aqui da comunidade, tenho 22 anos. Eu sou o vulgo Mozão também, namorada do Rafael. E o que eu espero desse projeto é que a gente possa levar mesmo a palavra para todos vocês, para que essa palavra possa realmente cair no coração de vocês e que possa cair em terra boa, né? Acho que o que eu mais espero é que nós plantemos sementes e que essas sementes deem frutos. Olha só, falou bonito. Vamos lá, então. Eu sou o Will, eu sou um membro consagrado da comunidade, tenho uma esposa linda, maravilhosa, que deve estar me assistindo quando isso for ao ar. E ela também é consagrada, temos a nossa filhinha, que está aqui sendo formada, né, na comunidade junto conosco. Muito feliz, muito agradecidos por Deus e pelo sim. Tranquila, né? Tranquila, sim, com certeza. Nesse horário dormindo, ela não faz muito isso. Mas é um anjo de criança, né? E agradecidos pelo sim da Van, pelo sim do Dri, que são os nossos fundadores, que deram um sim lá atrás e que nos permitiram estar aqui hoje fazendo mais um programa. Para você que está chegando agora e não nos conhece, nós temos lives aí para todos os gostos, né? Temos a formação, temos nosso grupo de fé, temos a live musical e agora temos o projeto Peregrinando. O que eu espero desse projeto é levar mesmo um pouco de formação, um pouco de esclarecimento em dúvidas que nós temos, todos nós aí, por mais anos de caminhadas que temos, né? Ou aqueles que estão começando agora, dúvidas sempre surgem. Os temas que serão abordados aqui são temas que são polêmicos, são difíceis de tratar, né? E por isso que nós convidamos aí formadores, temos o privilégio de ter assim formadores excepcionais na nossa comunidade e por que não aproveitá-los para falar desse tema e esclarecer as nossas e as suas dúvidas, né? Então eu espero que consigamos ajudá-los. Muito obrigado. Desculpa a saia justa aí, mas eu acho que foi muito frutífera essa questão. Então, o Will já adiantou, né? Hoje a gente está aqui com a Vanessa, ela é a nossa fundadora, junto com o Adriadson. Mas antes da Van se apresentar, eu gostaria de agradecer. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que a correria do dia a dia é muito grande, né? E a gente, às vezes, não tem um tempo e tal, mas a gente sempre faz aquele esforcinho para vir, né? Então, eu queria agradecer o Adriadson também, pois quando a gente
comentou, né, essa vontade nossa de tirar esse projeto do papel, ele prontamente já aceitou. Acredito que a hora que o Dri falou também assinou embaixo. Então, muito obrigado pelo seu sim, que sem o seu sim a gente não ia estar aqui. E Van pode se apresentar. Bom, então meu nome é Vanessa, eu sou fundadora dessa comunidade, Missão Peregrinos do Amor, juntamente com o Adriadson, o meu esposo. Nós estamos nessa vida juntos há 18 anos e vocês não têm noção, vocês não imaginam a nossa alegria, né? Porque vocês são os frutos e olhar assim, que frutos, né? A iniciativa de vocês, assim como a gente vê das crianças, né? As crianças terem a iniciativa de rezar um terço, vocês terem a iniciativa de fazer um programa de Deus, para Deus já a vida de vocês tão doada, né? Então, que Deus abençoe, que esse projeto é um projeto que vai levar com certeza muita luz e muita segurança para todos os católicos, para todos os que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais de Deus e da riqueza da nossa igreja, né? Sim, com certeza. Então, antes da gente começar, eu queria ler aqui um trechinho da Bíblia. Ela está em Salmo 16. Ele diz assim, ó: protege-me, ó Deus, em ti me refugio. Eu digo ao Senhor, és tu o meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum. Para os santos que estão sobre a terra, homens nobres, é todo o meu amor. Multiplicam-se as dores dos que correm atrás de outros deuses. Não derramarei suas libações de sangue, nem pronunciarei meus lábios seus nomes. Então, essa palavra veio, né, a gente estava conversando sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, sobre a idolatria, né, quando ele fala que vão ser multiplicadas as dores de quem corre atrás de outros deuses. Ou seja, nós temos um Deus só, que é o Deus e Jesus, né, e o seu Espírito Santo, que formam um Deus, e a gente precisa estar focado sempre nele e só buscar a eles, né? Então, a minha primeira pergunta vai ser já para começar esse programa, né, que vai ser a seguinte: Van, o que é a idolatria e o que a Bíblia e a Igreja nos diz a respeito sobre esse assunto? Bom, esse assunto é um assunto muito delicado, mas muito interessante, né? A idolatria seria adorar ídolos, né? Colocar situações, colocar objetos, colocar coisas no lugar de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e só a Ele prestará culto, né? Então, adorar somente a Deus. Então, a idolatria é totalmente abominável aos olhos de Deus. Mas nós precisamos entender, né, que existe a idolatria, que é a latria, a devoção, que é a dedicação, e a veneração, né? Então, nós temos essas três situações. A idolatria, a latria somente a Deus. A devoção, nós católicos usamos muito a devoção, né? Você é devoto de que santo? Qual que é a sua devoção? O Adriadson usou um termo que eu achei fantástico, né? Ele falou assim, ó, a nossa Igreja Católica é uma fábrica de santos. Por quê? Na nossa Bíblia e na minha Bíblia, mesmo quando eu era protestante, que era a mesma Bíblia, tá lá assim, ó, Evangelho de São Marcos, de São Mateus, e menciona os apóstolos como santos. Nós temos essa devoção aos santos, né? Então, Deus, na sua imensidão, veio aqui como Jesus, considerou os apóstolos santos e acabou. Não tem mais para ninguém, acabou, está acabado aí? Gente, que infinidade que nós temos de santos, de pessoas que doaram totalmente a sua vida para Deus. E a devoção, o objetivo é com que nós olhemos a vida dessas pessoas e que a vida dessas pessoas nos levem a Deus. Por isso que nós temos até feriados com dias de santos. Ó, é para parar tudo, para parar de trabalhar, e é para olhar para a vida dessa pessoa considerada santo.
E mais, gente, na Igreja Católica nós temos os corpos incorruptos. Nós temos mais de 2.000 santos que têm corpos incorruptos. Pessoas que foram consideradas santas, que foram desenterradas e estão com o corpo intacto. Por quê? Porque foram tão santas que chegaram num grau de santidade que os corpos delas continuaram da mesma forma. Porque Deus quis. Deus amou, Deus quis, e Deus quer nos falar alguma coisa em relação a isso, né? Em relação a santo, em relação à imagem, né? Em relação à devoção. Então, o objetivo é nos levar a Deus, essa devoção, né? A devoção a santos, a devoção a anjos, a dulia. E tem a veneração, que é a hiperdulia, que está acima dos anjos e acima dos santos, que é, meus amores, nada mais, nada menos que a nossa veneração à Nossa Senhora, né? E quem venerou Nossa Senhora primeiramente? Deus. Deus poderia ter vindo de qualquer forma com o seu plano de salvação, mas Nossa Senhora, Ele quis que Maria fizesse parte do plano de salvação. Ele quis ser amamentado por Nossa Senhora, não por qualquer mulher, né? O anjo declarou, ave cheia de graça. Quem viu graça em Nossa Senhora? Só o anjo? Primeiramente Deus, ele é um mensageiro de Deus. Deus viu graça numa criatura dele, né? Então, e como ele chama, né? Às vezes as pessoas colocam assim, né? Jesus chamou Nossa Senhora de mulher, porque ele não tinha tanta consideração, né? Mulher, para mostrar que ela faz parte do plano de salvação. Eva, né, como plano de salvação, como plano de Deus pelo pecado, né? E Nossa Senhora, mulher, pela obediência, como plano de salvação com Cristo Redentor, né? Então, Jesus obedeceu Nossa Senhora. Nas bodas de Caná, né, foi Nossa Senhora que foi até ele. Falou, Jesus, olha, é chegada a sua hora. Chegou. Ó, vamos, né? Agora já está pronto. E Jesus é Deus, gente. Ele precisava que alguém desse uma ordem para ele, que alguém desse uma orientação para ele. Ele quis, porque o tempo todo ele quis nos ensinar. Foi ele que nos ensinou a obedecer a mãe, a honrar Tanto a que mãe. a mãe, Maria fala, né? Ele fala para Maria, não, ainda não chegou a minha hora. E ela fala, faça tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela meio que fala assim, chegou, segura um pouquinho, chegou sim. Sim, é ele que obedece nessa hora, né, Rafa? Eu costumo dizer assim, que eu imagino assim, né? E Nossa Senhora olhou para Jesus, sorriu, deu um beijo na testa dele, olhou para o povo e falou, fazei tudo o que ele vos disser. Bem mãe. Sim, Totalmente olha mãe. isso. E pronto. Então, assim, uma mulher cheia de Deus, né? Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa. Algumas denominações falam, a mulher é a igreja. Jesus chama Nossa Senhora de mulher. Então, gente, tem como não venerar? A igreja coloca, né, nessa superdolia a veneração. Então, a idolatria, a devoção e a veneração. Aí entra um pouquinho o que a Bíblia nos diz, porque daí as pessoas condenam um pouquinho os católicos, trazendo para nós a idolatria por causa do culto às imagens. E como a imagem incomoda, né? Então, nós somos os adoradores de imagem. Nós não somos adoradores de imagem. Nós temos imagens. E por que nós temos imagem? O que a Bíblia nos diz sobre as imagens? Primeiro, Deus, né, salvou, tirou o povo do Egito através de Moisés. E ele estava lá, escrevendo os 10 mandamentos com Moisés. E o povo estava lá embaixo, né, da montanha, com Arão. E o que o povo fez? Arão, Moisés está demorando demais. A gente não sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Então, nós queremos um Deus.
e Arão, no seu grau de conhecimento fantástico, tirem as pulseiras, tirem os ouros, vamos construir aqui um Deus. Derreteu o ouro, fez um bezerro lá de ouro, e todo mundo começou a adorar, a ficar em volta, e fizeram festa. E daí Deus estava lá com Moisés, e ele falou, Moisés, desce lá que o povo está arruinando tudo. E ele estava escrevendo lá, né, nos mandamentos, não farás para ti imagens de escultura. Para quem? Para esse povo que veio tirado do Egito. Então, como que é o povo egípcio, gente? É pirâmide, né? Esfinge, múmia, né? Crença em outras vidas, no pós-morte. Então, o povo tinha essa influência. Então, para esse povo aqui, ó, não é para fazer imagem de nada, nem de ninguém, em lugar nenhum. É ordem de Deus. Mas esse mesmo Deus, para esse mesmo Moisés, para esse mesmo povo no deserto, o povo estava sendo picado por serpentes, né? E daí Deus falou assim, Moisés, faça. Deus ordenou. Moisés, faça uma imagem de uma serpente e coloque no alto, num poste. E todo aquele que for picado pela serpente, por uma serpente, vai até onde está esse poste, vai se colocar diante dessa imagem, vai olhar para a imagem e vai ser curado. Gente, Deus pediu para fazer isso. Então, o que curava as pessoas? A serpente erguida? Deus curava. A imagem da serpente? Deus curava. E depois, lá em São João, fala, né, que o Filho do Homem será erguido, assim como a serpente foi erguida no tempo de Moisés, né? Olha a comparação do Novo Testamento de João, compara Jesus com a serpente. E Jesus erguido numa cruz, diante de uma cruz, nós temos o exemplo aí de Santa Rita, né, da adoração, que recebeu uma estigma de Jesus, São Padre Pio, contemplando Jesus crucificado. E de onde veio tudo isso? E mais, para esse mesmo Moisés, Deus disse, faça uma arca para guardar as tábuas, né, da aliança. 1,25 por 75 de diâmetro, e você coloca do lado delas 2 anjos, a imagem de 2 anjos, de 2 querubins, um de frente para o outro e os 2 olhando para o centro. Deus pediu para fazer a imagem de anjos. Para quê? Para que as pessoas, quando se colocassem... Josué, quando viu aquela arca, nossa, se prostrou, rasgou a sua veste, né? Rasgai as vossas vestes e não o seu coração, né? Ou melhor, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, né? Porque ele ficou encantado. Ele ficou encantado e ele ficou adorando aquela imagem de querubins. Não, gente, a obra de Deus. A beleza daqueles anjos, daqueles querubins e o que aquilo significava, guardando a arca que continha a tábua dos 10 mandamentos. E um pouquinho mais para frente, quando Salomão vai construir um templo, a pedido de Deus, uma igreja. Como seria essa igreja? Parede tudo branca, né? Eles fecharam, desculpa, né, a minha ironia, mas assim, eles fecharam na época um cinema, e daí Salomão comprou aquele local e fez a igreja. Então ele aproveitou. Não, gente, Deus é muito grandioso. Foi um templo, foi construído, foi com arte e foi com 2 querubins que Deus mandou novamente construir uma igreja com imagens. A imagem é um símbolo, mas ela trabalha sim a nossa fé. Eu tenho lá na minha casa, na entrada, e eu tenho certeza que todos vocês também têm um lugarzinho de oração, não é? Um altarzinho, algo que quando a gente não tem como você passar reto, você passa e você olha aquela imagem, aquele quadro. Tem um quadro de Jesus misericordioso, um quadro de Nossa Senhora da Ternura, que quando eu passo por lá correndo, eu falo,
Não tem como, né? Aqueles quadros, aquelas imagens me lembram de Deus, me lembram da misericórdia, me lembram de Nossa Senhora da Ternura, me lembra dos santos, me lembra dos anjos e me colocam diante de Deus em oração, né? Então, Deus não condena a imagem, porque Ele não tem duas opiniões, senão Ele não tinha mandado fazer, né? Deus condena a idolatria, o substituir a Deus, o ter outros ídolos, outras coisas no lugar de Deus, no seu primeiro, né? Sim. Ivan, falando um pouco dessa questão da idolatria, né, que hoje a gente está colocando mais essa questão da imagem, dos santos, às vezes as pessoas ficam presas a isso. Elas acham que idolatria é somente isso. Mas, na verdade, idolatria vai além, né? Igual você falou, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Então, olhando o catecismo, né, para vir para cá, eu vi que também falam da idolatria ligada à fama, a riquezas, ao culto do corpo, que hoje é muito visível na nossa sociedade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos de idolatria para nós. Sim. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, tem um lugar no nosso coração que só Deus pode preencher. E precisa ser o primeiro, a primícia, o primeiro lugar, né? Então, se não for o primeiro, se o nosso coração não estiver cheio de Deus, o ser humano tem a tendência a enchê-lo com alguma coisa. E essa alguma coisa vai tomando o lugar de Deus. Tem gente que idolatra o trabalho, né? A minha alegria é o trabalho. Eu levanto, vou trabalhar. Que demais que eu sou no trabalho. Eu resolvo as coisas, algumas coisas são boas, outras não são tão boas, mas eu consigo resolver o meu trabalho. Eu chego em casa, eu ainda trabalho mais um pouco e depois vou dormir, mas assim, eu nem preciso de Deus. Eu nem preciso fazer uma oração. Eu não preciso de ajuda no meu trabalho, porque eu trabalho bem. Então, eu sei lidar com as pessoas, eu sei lidar com o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Tem gente que cultua o dinheiro. A gente vê até, porque assim, eu desconheço, né? Mas a gente vê em filmes as pessoas que enchem a banheira de dinheiro, assim, então a banho de dinheiro. Ai, como é bom, sim. Ai, que riqueza, nossa, que delícia de dinheiro. Dinheiro é tudo. Dinheiro compra tudo. E isso já foi tão banalizado que a gente sabe, né, que dinheiro não traz a felicidade, né, que diante de uma situação difícil, diante de uma situação de doença, não tem o que fazer, né? Mas você falou as pessoas às vezes colocam também, né, a televisão, né, e os ídolos e o que elas nos trazem. E você vê assim, ó, se fosse para não fazer imagem de nada, as crianças não poderiam nem ter boneca, não é? A boneca é uma imagem de um bebê pequeno. Se fosse pensar, a gente poderia tirar foto. Sim. Sim, não pode ter foto, não pode ter imagem de nada, nada, nada. Mas aí, as idolatrias, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? O que eu amo de paixão? Ai, eu mereço. Tem gente que é a bebida. Eu trabalhei o dia inteiro. Não, eu mereço. Eu mereço. Ai, que delícia, gente. Nossa, que prazer. Não preciso de mais nada. Isso me basta. Me basta. Não condenando, né, quem bebe, pode, né, beber, enfim, cada um tem, né, com a sua esposa, com o seu esposo, enfim, o pecado é a embriaguez. Mas estou falando das paixões, do que a gente coloca em primeiro, que nem precisa de Deus, né? Os padrões de beleza que a gente tem e o quanto as mulheres se sacrificam para isso, né? E se tem uma atriz de novela, a opinião da atriz é a minha opinião. O cabelo da atriz é o meu cabelo. A cor do cabelo é o meu. O jeito é o meu. O jeito de falar, porque eu gosto tanto e eu paro tudo para ver essa atriz, para ver essa novela. Eu não passeio com a minha família. Se eu estou num aniversário, eu quero ligar naquele canal que eu quero, né, para eu poder ver a novela. Tem gente que coloca o carro
Né? Não, meu final de semana é para o carro, gente. Não come salgadinho no meu carro, não deixa cair nada no carro, as crianças, não põe o pé no banco do carro, né? Então lava tudo, e se a esposa chega, nem nota, né? Ó, pega a minha mulher, mexe com a minha mulher, mas não mexe no meu carro. Né? O amor, a paixão, é o que te basta. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes também sobre o futebol, né? E a paixão por isso, né? Então, se alguém fala que não gosta do seu time, você briga, você vira a cara para ele. Hoje, gente, até a política. Se você se declara como sendo da direita ou se declara sendo como da esquerda, metade ali já não é mais seu amigo. Né? Porque você não é o seu amigo de infância, aquela pessoa que você gosta. É o cara à esquerda, é o cara da direita. Perde-se tudo, a gente rotula. Né? Então, a questão do futebol, se alguém, desculpa o termo, cuspir na bandeira do outro, nossa, um invade o campo, eles brigam, eles matam por causa disso. A gente estava falando a questão das imagens e do carinho que a gente tem como imagem, e você usou a foto, né, Cá? Então, a foto, quando eu chego na casa da minha avó, eu vejo a foto do filho dela que faleceu, o meu tio que eu amava de paixão. Então, eu me lembro dele. Mas esse meu tio faleceu, né? Então, a minha avó vai pegar o quadro dele, vai abraçar, vai beijar, vai adorar. Claro que dá saudade, gente, mas é um símbolo, né? Mas o que eu vou fazer? Se eu pegar aquele quadro e quebrar e rasgar a foto, é claro que eu vou ofender. A mesma coisa, né? Se as pessoas fazerem isso com as imagens. A imagem é um símbolo, mas é um símbolo que significa um respeito, que significa uma devoção respeitosa. Então, eu não preciso maltratar a imagem. Como a gente comentou, o caso, né, que teve de um pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora. Né? E se ele pegasse a bandeira do Corinthians e colocasse fogo? Qual seria a consequência disso para ele? Ou do Palmeiras, ou de um time de futebol em público. Né? Mas a Igreja Católica, que é muito, né, muito atacada, porque os protestantes, eles protestam a Igreja Católica. Né? Então, dentro de uma Igreja Católica, não pode nem citar Nossa Senhora. Então, a Igreja Católica, que é muito acometida, né, nessas situações e nesses termos. Eu só queria fazer um comentário, né? A questão das imagens de santos, né? Que quando eu fiz aquele textinho lá que eu mandei para vocês, eu coloquei, né, que a imagem que a gente tem de santo, que é uma pessoa que a gente admira, é uma pessoa que a gente tem por, tipo assim, ela foi uma pessoa santa, ela fez tal coisa que levaram ela a ser conhecida. Por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um cara muito rico, era um cara que tinha muitos bens, e o que ele fez? Ele simplesmente vendeu tudo e foi servir a igreja, foi servir os pobres. Ou seja, isso mostra para nós hoje o que um caminho a ser seguido, né? Um atalho a ser seguido para a gente chegar num objetivo que é Jesus. Então, tudo que a gente faz, e vamos pôr assim, de veneração, de adoração, que o pessoal fala, é buscando Jesus. Tudo que a gente conhece de santo, pelo que ele foi, né? Pelo que ele representa para nós, foi porque ele estava fazendo aquilo para encontrar Jesus na hora que ele chegar no céu. Então, a gente vê aquilo e fala assim, poxa, ele fez isso e isso levou ele a ser um santo, eu vou fazer igual, por que não? Se ele faz, a gente tem essa admiração, essa vontade de ser igual a ele, e por isso a imagem, e que na hora que a gente olhar aquilo, como a Carol falou, isso é uma foto, alguma coisa que vai lembrar, né? Como você deu o exemplo do seu tio. A hora que sua avó vê, vai lembrar das coisas boas que ele fez, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente traz para nós como um atalho, né? Como uma coisa que vai facilitar a gente a chegar no objetivo que é Jesus, que é Deus,
que é chegar no céu e morar todo mundo junto lá. Sim, porque o objetivo do santo é imitar a Cristo. A Cristo, É exatamente. servir a Cristo. E se a gente olha para a vida do santo e quer imitar o santo, logo a gente vai estar querendo agradar o coração de Deus, assim como aquele santo agradou o coração de Deus, fazendo as orações que eles trazem para Sim, nós, sim. né? Eu achei muito boa. Tem 2 pontos que a Ava disse que me pegou muito, assim, e eu anotei mentalmente porque eu esqueci minha caneta, mas foi a relação da analogia com a foto. Porque realmente a foto de alguém querido que está na sua casa lá, né, na casa de um parente, é alguém que às vezes até faleceu, como é nesse caso, mas alguém que existiu, né? Alguém que deixou muitas lembranças, deixou uma história, alguém que fez coisas que quando você olha, vem o sentimento, né? Como o santo. A gente sempre tem que lembrar que os santos existiram. Não foi algo criado, não é um folclore, não é uma historinha que alguém criou, né? As imagens de santos, elas são de pessoas que realmente existiram, que estão na Bíblia. E, como o Rafa bem disse, alguém que foi imitando Jesus, né, para chegar lá no céu. Então, se eu imito um santo, automaticamente eu estou indo para o caminho de Jesus, porque foi esse caminho que ele percorreu. A gente corre muito risco de começar a imitar, por exemplo, um jogador de futebol. Por vezes, as pessoas se perdem e não o imitam só no campo, mas sim no extracampo. Sim. Então, você imita o corte de cabelo, você imita o que ele vai na balada, você imita o tênis, você imita a ostentação de um colar de muito dinheiro que você nem pode pagar. O jeito de falar, O às vezes a jeito pessoa de até tem um falar. sotaque igual, né? E pega, porque se você passa a observar aquela pessoa de perto com uma lupa, digamos assim, você acaba pegando os trejeitos, a maneira com que ele se porta. E logo, se você não se atentar muito e não se policiar, você está pegando a maneira com que ele vai na balada, a maneira com que ele bebe, a maneira com que ele faz muitas coisas que você não deveria estar imitando, né? Uma coisa é você imitar ele em campo, se você gostar dele. Estamos falando de jogador de futebol, mas pode ser qualquer outro esporte que você goste. Temos que tomar muito cuidado com quem estamos imitando. Uma coisa é a gente tirar aquilo que é de bom da pessoa e falar assim, não, isso vai ser bom para mim também e eu quero fazer igual. E outra coisa é a gente pegar até o lado ruim e colocar na nossa vida, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar a gente. Essa é a idolatria, né? A cegueira, a cegueira. né? Você não consegue mais distinguir o que é bom e o que é ruim para você. Você só quer fazer o que ela faz. E eu vou fazer aqui um desafio. Quem em 2002 não cortou o cabelo igual o Ronaldinho? Eu. O Ronaldo? Eu. Verdade, as crianças. Cascão, né? todo Tipo mundo cascão. Era um fenômeno aí. Cascão. Era igual o moicano do Neymar, quando o Neymar surgiu. Exatamente. Os carecas ficaram terrivelmente bravos ali, porque não puderam, tiveram que comprar uma peruca. Fiquei sabendo de pessoas, careca acho que não pode falar, com problema capilar. Vai ser cancelado, hein? Não vou. Ninguém vai cancelar. Nem começou, já Nosso vamos ser primeiro cancelados. programa. Já. Aí você que tem um problema capilar aí, que me desculpe, você não é um careca. Você é só alguém que tem um problema aí, né? Mas te amamos, não tem problema nenhum. Já que, abrindo um pouco da nossa conversa, quando nós fizemos a primeira reunião aqui para discutir temas e formadores para vir, né? A gente viu esse primeiro tema, o Rafa sugeriu, e logo de cara a gente pensou na van. Por quê? Primeiro porque a gente gosta muito de ouvir a Vanessa falar, sabe? E eu espero que vocês aí que estão nos acompanhando também tenham, que a gente consiga passar um pouco disso para vocês. Porque a van, quando ela chega num lugar, ela traz uma paz com ela. Ela começa a falar e logo você para. Você começa a anotar coisas. Porque é isso, ela é assim. Eu espero que a gente consiga transmitir um pouco disso para vocês. E o seu coração se sente abraçado. É isso que eu sinto, assim, quando a van começa a falar. E muitas pessoas já me falaram que sentem a mesma coisa. Então, primeiro, por isso. Segundo, a Van tem uma questão pessoal, que eu falei com ela antes, e por isso eu posso perguntar, que é, a Vanessa ela foi de uma igreja protestante, né? Uma parte ali da vida dela,
Então, ela pode responder assim com propriedade essa pergunta que eu vou fazer, que é dos ataques que nós recebemos, não só dos protestantes, diversas religiões, mas eu acho que vem mais dos protestantes, não sei se é por maior número ou por qualquer outro motivo, mas eles atacam muito a Igreja Católica com tudo que foi dito, mesmo sabendo, algumas vezes talvez seja por falta de conhecimento, mas algumas vezes também na maldade ali de sempre cutucar e falar, vocês são sim adoradores de imagens, vocês são sim idólatras, e generalizando mesmo, né? E isso é uma coisa que sempre me incomodou e que eu não sei como agir, porque por muitas vezes essa pessoa que ataca, ela não te ataca diretamente, entendeu? Ela sabe que você é católica e ela fica do lado, meio que falando sobre isso, para que você se sinta incomodado. Esse tipo de ataque, às vezes, não é direto, mas incomoda muito. Então, gostaria de te perguntar, Vô, por que esse ataque assim, né? E como a gente lida com isso sem ser agressivo, sem, sabe, amando o outro, né? Mas também se posicionando, porque é a nossa igreja. Eu sinto vontade de ir lá e falar, não, é a minha igreja, vocês estão falando errado, não é isso. Então, eu sempre me sinto assim, com essa vontade, mas sem saber como fazer. Esse é o momento e essa é a pergunta. Bom, Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. E a igreja que Pedro deu sequência foi a igreja católica, e ele foi o primeiro papa. Então, foi dado a ele o poder, né? Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Então, foi dado a ele esse poder de igreja. E isso foi passando, todo bispo, né, é ungido, todo o papa, né, unge lá cada bispo. Então, isso foi passando de geração em geração. Só que teve um momento da Igreja Católica em que ela se misturou com o poder. E realmente tinha algumas coisas que saíam um pouquinho daquilo que é intuito da Igreja de Cristo. Então, algumas pessoas ficaram incomodadas. Mas, especificamente assim, Lutero, ele ficou indignado, em homenagem ao Mateus, tá? Ele ficou indignado. Então, ele escreveu lá uns protestos, colou na porta da igreja, e aquilo, gente, né, gerou um alvoroço que acredito que ele nem tinha dimensão, ninguém tinha dimensão do que isso geraria, mas aconteceu o protestantismo, né? Desculpa colocar assim, mas uma lança no coração de uma igreja que se dividiu. E hoje nós temos uma divisão. Somos todos irmãos, respeitamos uma fé do outro, mas existem os católicos e os protestantes. E como você disse, eu estive lá. Eu nasci católica, mas quando eu tinha 12 anos, a minha família conheceu uma outra religião. Então, foi a minha mãe, a minha irmã para lá, e eu, nossa, ia ficar sozinha lá na igreja católica, fiz primeira comunhão e fui também para essa igreja protestante. Mas a igreja protestante, e a qual, né, eu fiquei lá durante 10 anos, eu nunca assisti nenhum culto que mencionasse o nome de Maria. Fala-se de Ruth, fala de Esther, fala de João, fala da Bíblia inteira, mas nem cita Maria. Fala de Jesus, que ele veio, que ele salvou, que ele morreu na cruz, mas nem cita Maria. Por quê? Com medo, porque se mencionar Maria, e se alguém se apaixonar por Maria? Quem é a única igreja apaixonada por Maria? Os católicos. Então não pode nem falar, nem citar, né? E a igreja a qual eu fiquei 10 anos colocava umas situações de uma forma muito forte, né?
colocava a Igreja Católica como a prostituta do Apocalipse, e com slides mostravam para nós, né, que ela gosta da cor púrpura, então mostrava o Vaticano com aquela cor vermelha. Então, posso se dizer assim, né, precisa fazer uma lavagem ali, né, tirar toda a crença daqui, né, para poder crer em outra coisa. Só que assim, ninguém perde aquilo que nunca teve. Então, se você é um católico que sabe dos conceitos, que busca a sua igreja, fala, mas a Igreja Católica não oferece. Não é verdade. Você vai na missa, presta atenção na missa, presta atenção na homilia do padre, presta atenção na primeira leitura, no salmo, na segunda, no evangelho. A Igreja Católica é riquíssima. Tem vários livros, vários padres, tem várias comunidades. Aí, de repente, a pessoa, eu conheci a verdade, eu virei evangélico. Aí começa a estudar, aí começa, né, a fazer alguma coisa, porque tem uma força, né? As pessoas acreditam que ficam um pouquinho mais em cima, cobram um pouquinho mais. E a Igreja Católica, a gente vem do jeito que está. Você não precisa parar de beber, parar de fumar, reconciliar. Não. É a mãe. Ela acolhe o filho do jeito que o filho está. Né? O que você falando sobre isso, né? Eu até lembrei uma vez, eu comentei com o Xandão, que de fato, assim, a Igreja Católica tem, assim, lógico, a gente não somos perfeitos, né? A Igreja não é perfeita também, como, na verdade, a Igreja sim, nós que não somos. As pessoas. Isso, nós é que não somos. Mas, assim, eu falo que, por exemplo, às vezes, de repente, falta um pouquinho mais de informação. Na verdade, talvez falta um pouquinho mais de interesse das pessoas quererem, porque já estão acostumadas, né? Eu vou na missa e tá bom, entendeu? Só que não é assim, a gente sabe que não é assim. Por exemplo, eu vejo muitos evangélicos que eles ficam, tipo assim, eles comem, assim, literalmente falando, né? Eles comem a Bíblia com arroz e feijão. Tipo, eles estudam, eles leem a Bíblia todos os dias, muitas horas, entendeu? Então, eles têm, assim, um conhecimento bom na Bíblia, né? Eles têm esse conhecimento. E nós não, nós católicos, muitos de nós, assim, eu vejo que, eu vou na missa, eu escuto o padre falar e acabou, vida que segue. Domingo que vem eu volto e pronto. E minha Bíblia está lá na sala, no Salmo 91. Isso, exatamente, está aberto no Salmo 91. E aí, o que acontece? Eu vejo que, assim, às vezes, essa falta de interesse, porque nós temos a nossa formação na catequese, que se você seguir, né, a linha, a gente vai estar lá com 12, 13 anos, se forma na catequese, faz a primeira comunhão, volta com 15 para fazer o crisma e depois, tchau, amigos. Não tem mais um... Por exemplo, eu até comentei com o Xande, quando a gente começou a conversar no discipulado, que legal seria se tivesse uma catequese sempre. Tipo assim, para adultos, existe a catequese para adultos, mas para fazer a crisma. Mas seria legal se tivesse esse interesse também, né? Se gerasse interesse de pessoas adultas, né? De tipo, querer buscar. Mas não é isso que a gente vê, né? É que nem você falou, ele vem, não precisa parar de beber, não precisa parar de fumar, então, você é católico porque lá é várzea, entendeu? Lá é assim, vida que segue, vamos lá. Então, tipo, falta um pouco de interesse. Talvez esse programa seja um divisor de águas, já estou profetizando aqui. Amém. Que traga esse interesse das pessoas de querer conhecer mais, de querer ler a palavra e entender o que está querendo dizer. Lógico, a gente sabe que não é, eu li a Bíblia, entendi de um jeito assim que não tem nada a ver do que todo mundo fala. Porque eu estava assistindo um vídeo interessante esses dias que fala que, por exemplo, a Igreja Católica tem 2000 anos. E nesses 2000 anos, todo mundo fala a mesma língua. Todos os santos falam a mesma coisa. Independente, por exemplo, antigamente que não tinha esse contato que a gente tem hoje da internet, por exemplo, um santo lá do Japão e um santo da Colômbia. Os dois falavam a mesma coisa. Eles eram alinhados no pensamento. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito, que às vezes é um pouco diferente da igreja evangélica, que um lê uma coisa, entende uma coisa, abre uma igreja, outro lê outra coisa, abre outra igreja, outro lê outra coisa, abre outra igreja. Sim. Então, tipo, fica meio que no ar as coisas, né? Na Igreja Católica, não.
apesar dessa falta que nós temos de seguir, né? Às vezes muitos de nós não têm essa vontade, mas a gente vê que existe um direcionamento, que nem você falou, um mesmo Espírito que guia todo mundo. Então, tipo, a gente, talvez seja por isso que a gente tem tantos anos, né? Por mais imperfeito que tudo que aconteceu, como você falou, de Lutero que fez a reforma, porque ele via que realmente estava acontecendo coisas que não deveriam acontecer na igreja. Então, tipo, não foi uma coisa assim, ele se revoltou do nada. Não, estava realmente acontecendo coisas que não deveriam estar acontecendo. Mas ele talvez tenha se precipitado no momento. A forma como foi colocado, né? Exatamente. Mudaria a história. Mudaria a história, exatamente. Talvez não existisse e seríamos todos um povo só, um povo unido. Sim, mas por isso que a gente fala, um texto fora de contexto vira pretexto. Porque daí eu pego aquele versículo, não pode cortar o cabelo. A minha religião é em torno de não poder cortar o cabelo. Sim. Eu pego os 10 mandamentos lá, guardar o sábado. A minha religião é em torno de guardar o sábado. A minha religião é em torno daquele versículo. Por isso que nós falamos aqui no começo, né? Então, para quem Deus falou, não faz imagem de jeito nenhum, espécie alguma, de forma alguma, para aquele povo tirado do Egito. Claro, as leis são as mesmas, mas porque para Salomão, por exemplo, para o mesmo Moisés, ele falou, mas para Salomão ele falou, faça. Salomão, cara inteligente, sábio, conhecido pela sabedoria dele. Nós católicos hoje, antigamente, era muito assim, né? Ai, nossa, minha imagem, né? E coloca, a minha avó até hoje, né? Pega o santo, coloca dentro do copo de água para poder fazer chover, né? Então, assim, essas crenças. Mas hoje o ser humano está muito mais inteligente, é muito mais informação e busca muito mais. Então, assim, isso é tão pequeno. Ai, adorador de imagem. Gente, Deus é tão maior. Deus tem um plano tão maior na vida de todos nós do que ficar olhando e condenando, olhando e julgando. Né? Porque eu, dentro da minha igreja, como eu cumpro essa coisa, ou esse mandamento, esse versículo, então eu serei salvo. Né? Mas a minha família é toda desregrada. Eu sou um estressado, horrível. Eu sou uma pessoa horrível. Às vezes a pessoa está lendo lá e lê, como você falou, né? Lê esse trecho, encaixa no que ela está vivendo, mas o texto em si não tem nada a ver do que ela está pensando. E aí acontece o que acontece. Mas a gente respeita quem faz isso, tá? Não estamos aqui para julgar, porque não somos ninguém para julgar, né? Só estamos comentando o que de fato acontece. Sim, só estamos contando, né? Como as coisas acontecem. Porque nas igrejas protestantes, as sérias, os pastores estudam por 4 anos, fazem faculdade de teologia, né? Algumas fazem um curso, enfim, algumas não fazem, são pastores e trabalham em outros lugares e ainda são pastores, né? A Igreja Católica tem propedêutico, tem orientação vocacional, tem filosofia, tem a teologia, né? E depois eles ficam um tempo no diaconato, depois vai ser padre. Então, assim, para a vida, vive tudo em função da igreja para depois continuar em função da igreja, né? Então, gente, não é falta de conhecimento. Que igreja, que riqueza, né? Que riqueza de tudo, de conhecimento. Cada símbolo, fala, é só a missa, mas cada resposta da missa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Tudo no seu contexto, né? Então, faço aqui um apelo, né, aos católicos. Católicos, não tenham vergonha, tenham orgulho de serem católicos. Mas eu queria tanto conhecer, saber um pouquinho assim, né? E vou indicar para vocês, o Adriadson escreveu um livro que chama Igreja, Coluna e Sustentáculo da Verdade. Depois o pessoal vai colocar o link para quem quiser comprar, né? E tem exatamente esses pontos em que as pessoas questionam a nossa fé, né? A vida após a morte, a idolatria, como que os santos podem interceder, né? Então, todos esses questionamentos que as pessoas, os protestantes, enfim, essas dúvidas que às vezes até os católicos têm, e quando fala sobre o assunto, né, Will, que você colocou, fala sobre eu fico incomodado, mas eu quero defender. Claro que eu quero defender, é a minha mãe,
é a minha igreja, né? É onde eu estou, é onde eu vivo. Então, que nós possamos sim amar essa igreja e buscar a riqueza que ela nos oferece, né? Gostaria só de complementar, já estamos chegando ao fim, né? Passou rápido, hein? Só para concluir mesmo aqui, como vocês bem citaram, nossa igreja é muito rica, muito cheia de conhecimento. O que nos compete é ter mesmo essa vontade de aprender. Só basta isso, só basta você querer aprender. Porque material, gente, é coisa, santo, texto, tem muito, nossa igreja é muito rica em sabedoria, 2000 anos falando a mesma coisa, porque a verdade não muda. Então, você consegue realmente traduzir isso e vai durar mais o tempo que for necessário, né? Só uma observação também é que nós somos aqui da comunidade abençoados, porque nós temos a comunidade. Então, a nossa formação, ela não parou lá no Crisma, né, lá atrás. Nós somos formados sempre Sim. com formações, com pregações, com grupo de fé, Escola do com discípulo amado. com vocacional. Nós temos na nossa Sim. comunidade várias formações e somos abençoados por isso. Mas você que nos acompanha também pode aí receber, né, um pouco do nosso carisma, um pouco de todo essa vida doada, de todo esse conhecimento através das nossas lives. Como eu falei no começo, nós temos lives para todos os gostos e esperamos atingir vocês e que vocês passem adiante também. Porque quem recebe uma boa notícia também quer repassá-la, né? Então, que você passe para aquele amigo, para aquele parente que você sempre quis que tivesse um tipo de conhecimento, uma formação, né, mais profunda. Então, passe também, nos recomende lá, né? Depois vamos passar aqui nossas redes sociais, onde você pode nos seguir e aproveitar, né? E esperamos que você sinta-se tocado e tenha ajudado um pouco na sua vida e naqueles que você ama também repasse para eles. Amém. Posso só contar uma experiência rapidinho? Bom, eu protestante, vim aqui, filha pródiga, parar novamente na Igreja Católica e aquela situação toda assim, porque, como eu falei, né, uma igreja é a única igreja que abraça Maria, que abraça Nossa Senhora, né? Então passa Nossa Senhora todo mundo assim acolhendo e eu lá, né, toda relutando. E um dia, mesmo, né, com essa luta toda, mas já participando da igreja, estava com o Adriadson, namorando com ele, e ele era à frente da igreja, então já entrei lá, né? Já entrei estando, e Deus foi trabalhando no meu coração devagar, mas nós estávamos uma vez numa vigília mariana, e na paróquia São José, tinha uma imagem grande assim de Nossa Senhora, então deu um intervalinho da vigília, eu me sentei nos pés dela, eu falei assim, olha Nossa Senhora, audácia, né? Olha Nossa Senhora, se a senhora existe mesmo, porque assim, ó, o meu Deus não me deixaria enganada, não me deixaria acreditar em algo que não existe, porque Ele sabe o quanto eu o amo e o quanto eu quero doar a minha vida para Ele. E vim parar aqui, numa igreja que tem Nossa Senhora. Então, se a senhora existe mesmo, e se a senhora pode fazer alguma coisa, vai lá naquele lugar onde a minha mãe está e onde eu não gostaria que ela estivesse. Pega ela pelo braço e traz ela de volta para mim. A vigília mariana, a noite inteira, de manhã, minha mãe foi trabalhar, eu fiquei em casa, então ela ligou para mim. Vanessa, está tudo bem? Falei, tá tudo bem, mãe, graças a Deus, né? E com a senhora, não estou me sentindo muito bem. Falei, por quê, mãe? Ela falou, ontem eu estava naquele lugar, aí eu comecei a me sentir mal, assim, sabe? Eu peguei a minha bolsa e saí. E nem falei nada com ninguém. E ela falou assim, olha, eu não estou sendo uma boa mãe para você e para os seus irmãos. Imagina, mãe, tá assim, mãe. Falou, não estou sendo, não. E ela olhou para mim e falou assim, ó, a mamãe voltou. Quem trouxe minha mãe de volta, né? E depois dali, tantas e tantas e tantas e tantas experiências com Nossa Senhora, com cheiro de rosas, com outras situações também, e tantas também da comunidade, né?
que numa hora, um dia vamos fazer só Nossa Senhora, tá? Só com testemunhos de certeza. Nossa Senhora, só Nossa Sim, Senhora. perfeito. Sim, mas então ver o poder de Deus através de Nossa Senhora, e os anjos é que vinham anunciar, que vinham dar as mensagens para São José, para Nossa Senhora, e hoje quem vem? Nossa Senhora em Lourdes, Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora, né? É ela que vem como nossa guardiã, como nossa mãe, né? Nos proteger, nos acolher, nos dar o direcionamento. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a Deus por ter me dado Nossa Senhora. Amém. 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 É, poderia terminar É. melhor, né, do que isso. Carol, as considerações? Bom, galera, então esse foi nosso episódio de hoje, o Peregrinando pelos Caminhos da Idolatria. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido muito, que vocês possam pegar esse vídeo e jogar para todo o pessoal e compartilhar mesmo com seus amigos, com seus familiares, para que essa semente possa cair neles também, né? Então, nos siga em nossas redes sociais também, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Também nos siga no Instagram, Peregrinos do Amor _oficial. Também a gente posta bastante coisa legal lá. Agora em setembro, se você estiver assistindo esse vídeo ainda, a gente fez um especial de indicações de leituras por ser o mês da Bíblia. E também no nosso Facebook, Comunidade Missão Peregrinos do Amor, curta a nossa página. E nossas lives acontecem de quarta-feira, de sexta e de sábado. O Will comentou da Escola do Discípulo Amado, ela acontece toda primeira sexta-feira do mês. Então, convide seus amigos, esteja atentos também a toda a nossa programação para que você possa beber disso conosco. Isso aí. Então, quem não se arrepiou com essa história da Vanessa, gente? Que isso, até Esquece. quase chorei aqui. Mas, Van, mais uma vez, obrigado. Foi assim, pra mim, eu acho que acredito que pra Carol e pro Will também, foi uma experiência sensacional esse primeiro episódio, né? Vai ser muito edificante pra todo mundo, né? E, com licença, Van, se você se interessou por esse assunto, a gente vai deixar o link aí nos comentários aí na descrição do vídeo para você adquirir esse livro aqui. Eu não tenho, eu vou comprar o meu, vou pedir. Como a Carol falou, né? Se inscreva aí no nosso canal, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos aí, para aquele amigo que fala que somos adoradores de imagens, acho que deu para entender bem o que está acontecendo, que não é isso que acontece. E aproveito também, faça um convite, deixe a sua dúvida, a sua pergunta, uma sugestão de tema que você gostaria que a gente conversasse aqui, para a gente dar aquela estudada, aquela pesquisada e trazer esse conteúdo para você como formador, que com certeza vai ser no mesmo nível que a Van, que nossa comunidade está cheia de pessoas que se interessam e muito pela nossa religião, pelo catolicismo. E até mais. Obrigado pela paciência e Deus te abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.